Testando, 1, 2, 3. Sai o som? 1, 2, 3, testando. Testando o microfone, ok? Está saindo o som? Sai o som? Ok? Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Toledo, sou voluntário aqui nesta casa. E alguém vindo na casa pela primeira vez? Bem-vindos. Nós vamos fazer a preleção na noite de hoje e o tema que nós vamos abordar é o mal não merece comentário em tempo algum. Para que nós iniciemos de uma forma bastante serena, tranquila, eu convido a todos que quem quiser de olhos fechados, né, respirando fundo, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, uma vez, serenos, tranquilos, 2 vezes. E assim vamos nos concentrar nesse ambiente, nessa casa bendita que nos acolhe, para que nós imaginemos à nossa frente a figura de Maria de Nazaré, ela, mãe do nosso Salvador, mãe de Jesus, que faz com que nós nos sintamos bem. Pedimos a ela que nos coloque em seu colo, que nos envolva, que nos embale, que nos proteja com o seu manto azul, faça com que nós nos sintamos seus protegidos, faça com que nós nos sintamos melhores a cada dia. Ela que nos trouxe aqui no planeta Terra, a encarnação do seu Filho amado, Jesus. E a Ele nós também agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, porque sempre Ele nos diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente. Então, sentimos a presença dEle. Jesus querido, nós que aqui estamos, nos agradecemos por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nós somos beneficiados, pela natureza, pelos animais, pelas pessoas com as quais nos convivemos, familiares, amigos, e tanto assim até para as pessoas que nós não nos conhecemos quando nos encontramos nas ruas, no mercado, que nós continuemos a nos sentir embalados por Maria. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, nós vamos fazer aquela oração que nos ensinaste e que assim se inicia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, o mal não merece comentário em tempo algum. Essa preleção eu vou me basear no livro Agenda Cristã, é uma psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier. Ele é esse livro foi psicografado em 1947. Meu livro aqui é bem velhinho, não é de 47, mas é onde está principalmente as mensagens, que essa mensagem é a 8ª mensagem de uma série de 39, que faz parte do caderno de temas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, quem já fez escola ou quem está fazendo, sabe, são 39 mensagens. E essa de hoje é a de número 8. O mal não merece comentário em tempo algum. O que é feito? É dado essa mensagem uma vez a cada mês, um pouquinho mais, os alunos refletirem e escreverem sobre o que acham, o que vivenciam através de cada um dos temas. Como a de hoje, ela está nesse livro, né, que eu já citei, Agenda Cristã,
nós vamos falar principalmente dessa mensagem. Mas, falando do mal e do bem, por que nós temos que comparar o mal com o bem? Imaginando que se os órgãos de imprensa, as redes sociais, estivessem seguindo essa orientação de André Luiz, nós estaríamos com tanta tribulação, tanto problema, tanta guerra. O que faz o mal? Faz com que nós entremos nessa faixa vibratória do mal. Quando dentro de nós tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa por fazer. Mas vocês vão ouvir eu falar repetidas vezes, o mal não merece comentário em tempo algum. Determinadas notícias, como alguns já ouviram falar que se torcer o jornal ou se ligar a televisão vai sair sangue. Não é tão assim hoje, mas de qualquer forma, as notícias são tão ruins, né? Fake news para lá, fake news para cá. E o que leva isso? O que faz que nós nos sintamos tão mal? A influência desses meios de comunicação, então, nós falamos, hoje a televisão não tem tanta força, mas ela influencia as pessoas. Rádio, e hoje é muito mais a rede social através do celular ou do computador do que a televisão. Mas mesmo assim, mudou só de face. A divulgação dessas coisas continua em tudo. Para quem liga a televisão, para quem ouve rádio, para quem ouve o YouTube, o Facebook, muita coisa boa tem, mas boa parte das coisas também passa a ser do mal. Um exemplo que nós podemos dar é onde nós está saindo de casa e vê uma cena muito bonita. Um pai leva o seu filho ou a filha na van, dá um beijo, dá um abraço e a van leva a criança para a escola. Depois ele continua a jornada dele, ele vai passar a dirigir no trânsito e ele acaba vendo um acidente. Esse acidente tem lá depois, muita gente para ver, né, como nós já presenciamos também, é uma muvuca de gente querendo ver o que está acontecendo. Poucos são os que se prestam a ajudar. Mas mesmo assim, está lá o acidente. O que marcou mais na minha cabeça? Vamos dizer que eu estou me colocando no lugar desse pai. Aquela cena de uma outra pessoa beijando o filho, o neto, a filha, pondo na van, ou a cena do acidente? É muito mais fácil a cena do acidente, que é uma coisa comum, tão mais comum de todos nós vermos. Mas o que nós temos que prestar atenção é naquilo que de bom acontece ao nosso redor. 11 de setembro ocorreu lá em 2001 aquele ato de terrorismo das Torres Gêmeas. Todo ano vem no dia 11 de setembro o noticiário extenso mostrando tudo de novo. Não é o mal sendo divulgado? Para que recordar coisa ruim? Eu costumo falar que nós temos saudade das coisas, mas não temos saudade de coisa ruim. Temos, assim, um pouco de tristeza, vamos dizer, dos nossos entes que já foram. Mas saudade de coisa ruim nós não temos. Existe muita coisa boa acontecendo por aí. O que nós temos que fazer? Cultuar essas coisas boas, divulgar essas coisas boas. Mas só não tem mais divulgação porque há interesse comercial atrás disso, da Ibope, como se fala, os índices de audiência sobem por estar falando de uma notícia que todo mundo está vendo, e com isso introduzem as propagandas para o pessoal comprar. E nem sempre também coisa que está sendo divulgada como propaganda é coisa boa de se comprar, mas divulga com uma certa insistência que nós acabamos comprando. Então, ao ler esse título novamente, nós podemos pensar na maledicência, no julgamento, no pré-julgamento. Então, falar da vida dos outros é uma coisa muito perigosa. Nós podemos destruir uma pessoa, destruir uma família, destruir um grupo, trazendo uma notícia que nós não sabemos se é verdade ou não. Ou se souber que é verdade, por que divulgar?
Nós vamos perceber que depois eu vou falar sobre as 3 peneiras de Sócrates, muita gente conhece. Mas no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, não julgues a fim de não serdes julgados. Então, se eu for divulgar alguma coisa ou julgar alguém por aquilo que ele está fazendo, será que eu já não fiz alguma coisa parecida? Ou então, eu não vou estar sujeito um dia na minha vida de também passar pela mesma situação, seja ela constrangedora ou não? Então, o mal não merece comentário em tempo algum, seja ele qual for esse mal. Então, tem uma pequena história de um vizinho que ele falou tão mal do outro vizinho, chamava o vizinho de ladrão, que esse vizinho foi preso. E passado algum tempo se chegou à conclusão que o vizinho não tinha culpa, que ele não era o ladrão, que o vizinho dele tinha culpa. E aí o que aconteceu? Esse vizinho que foi caluniado entrou com um processo contra o outro vizinho. Se eu não tinha culpa, e esse caluniador foi chamado diante do juiz. E o juiz falou para ele, você não tem certeza? Por que você divulgou então? E vou te dar uma pena. Ele pediu para que esse senhor escrevesse nos bilhetinhos, muitos bilhetinhos, daquilo que ele tinha dito do vizinho. Agora você vai embora para casa, pica esses bilhetinhos, coloca em caixa de correio, espalha pela rua, distribui para as pessoas, e amanhã você volta aqui que eu vou te dar a pena. O sujeito fez tudo aquilo certinho, no dia seguinte ele voltou. O juiz perguntou para ele, você fez o que eu te ordenei? Eu fiz. Então agora você volta e junta todos os pedacinhos que você distribuiu. Mas como? O vento levou, a chuva, alguém jogou fora no lixo, eu não vou achar todos. É isso que aconteceu com o pré-julgamento. A maledicência que você fez contra o seu vizinho. Muita coisa não volta mais. E aí? Quem paga por isso? Na questão número 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influem, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Prestem bem atenção na resposta. Muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que são eles que às vezes vos dirigem. Mas também, nós temos que pensar que não dá para ficar culpando o espírito que está nos influenciando. Se eu quis falar mal do meu vizinho, eu posso ter sido influenciado. Mas eu também tenho o meu livre-arbítrio de não permitir que isso aconteça. Na questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Resposta dos espíritos. Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Aqui ele não disse se ao bem se ao mal, mas vejam, eles só se ligam aos que solicitam. Então, eu me ligo ao que o Espírito está tentando passar para mim, se eu tiver bom pensamento, eu vou receber boas intuições. Se eu tiver mau pensamento, vou receber más intuições. Então, depende do meu livre-arbítrio, depende daquilo que eu estou prestando atenção, no que eu estou sendo intuído. Então, não dá para dizer que não foi culpa minha, foi culpa dos espíritos. O sujeito que caluniou o vizinho, ele ia dizer para o juiz, foi um espírito que me intuiu? Não, né? Mas, de qualquer forma, a chamada de atenção de Allan Kardec é válida. No livro Nosso Lar, também de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem conhece, no capítulo 34, quando eu vou ler aqui o capítulo 34, quando André Luiz conversa com uma recém-chegada à Câmara de Retificação, recebe uma advertência fraterna de Narcisa, a responsável pelo local. Exatamente quando ele entabula a conversa com o espírito resgatado de zona de sofrimento, procurando entrar em detalhes daquilo que lhe ocorrera.
Narcisa é taxativa ao fazer duas afirmativas em forma de advertência sobre as informações de André. Procura, André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhes advém de semelhantes informações? E logo depois, não comente o mal. Já sei de tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. Esse caso de André Luiz é algo que às vezes ocorre com a gente. Quando tem alguém querendo desabafar, se a pessoa vem contar algo de mal que aconteceu, é bom perguntar para ela, mas vai te fazer bem? Você quer desabafar? Você vai rememorar tudo o que aconteceu? Alguém que passou por um acidente ou passou por uma perda de um ente querido. Às vezes é melhor não comentar, como aconteceu com André Luiz. Narcisa deu uma comidinha de orelha nele. Claro, se a pessoa quer falar, deixa ela falar, mas deixa claro. Você quer comentar? Vai rememorar, vai vir à tona tudo aquilo que já estava um pouco apagado. Então, às vezes, é recomendável que a gente pergunte para a pessoa, vai lhe fazer bem? Então, diante desses noticiários que nós estamos vendo aí em todas as redes sociais, principalmente as fake news, né? Não era um tanto quanto conveniente que nós aceitássemos o conselho de André Luiz e prestássemos atenção na frase: o mal não merece comentário em tempo algum, em qualquer lugar que nós estejamos, qualquer lugar que nós estamos passando por um bate-papo. E se vê livre um pouco, né? Não precisa desligar o celular, mas selecionar um pouco das coisas que a gente vê. Seja jornal, TV, YouTube, Facebook. Mais duas questões do Livro dos Espíritos. A 642. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Pergunta. Resposta. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Vamos pensar assim, alguém fala, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre fui muito correto. Tá, mas muito mal acabou acontecendo pelo fato de você não fazer o bem. O mal tomou o espaço do bem que você não fez. Então não basta achar que não fazendo o mal, ou fazendo o bem de uma forma bastante tranquila, mas é preciso, como diz aqui, fazer o bem no limite das próprias forças. Eu posso fazer muito mais. Assim como aconselhou Jesus, né? Vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais. É possível? Cada um de nós faz uma reflexão. É possível fazer mais do que eu estou fazendo? Eu tenho a certeza que todos nós conseguimos. É uma questão de pensar aquilo que nós estamos fazendo. Haverá, a questão 643, haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? É bem taxativa a resposta. Não. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Na oração do Pai Nosso, tem uma frase quase no final que diz assim: não vos deixeis cair em tentação. Qual é a tentação que Jesus fala nessa oração? Uma delas é aquela vontade que nós temos de divulgar alguma coisa. Essa é uma das tentações, das muitas que nós sofremos. Mas também nós temos as boas intuições de fazer o bem, de ajudar alguém. A parábola do bom samaritano é bem clara nisso, né? Passaram os dois lá e nenhum deles socorreu o caído. Precisou vir um samaritano, que era uma pessoa não muito benquista na comunidade,
por causa das ideologias de religião, mas eram muito bons o que faziam. E ele simplesmente acudiu o sujeito caído. Não fez o bem. Ele não se deixou cair em tentação, ele foi lá, acudiu. Como eu sempre brinco, né? O sujeito não perguntou se ele era corintiano, se ele, o partido que ele tinha, se ele tinha dinheiro, se ele tinha plano de saúde. O samaritano foi lá, simplesmente recolheu. Então, nós somos a todo tempo chamados a fazer o bem. E, muitas vezes, agora não tenho tempo. Tem. Se coloca no lugar do outro. Como é recomendado também por Jesus. Nós temos agora, como eu havia citado, a história das 3 peneiras de Sócrates. Certa vez, um rapaz procurou Sócrates, era um dos discípulos dele, e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém que tinha falado do Sócrates. Sócrates ergueu os olhos, porque ele estava lendo um livro, ele ergueu os olhos e disse: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? O que é isso? Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza de sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa. Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Melhora a comunidade? Pode ajudar o planeta? E Sócrates concluiu: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Nós vamos voltar agora aqui ao livro Agenda Cristã. Das diversas frases colocadas nesse capítulo 9 do livro, Agenda Cristã, André Luiz diz assim numa delas: evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. É o caso que o Sócrates acabou de falar, né? Alguém vem bochichar alguma coisa. Mantém-se em silêncio. Já é alguma coisa. Falar somente aquilo que é necessário. Fale apenas a respeito das coisas boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem-estar. Então, quando se fala em bem e mal, o bem sempre predominou, mas o mal é arrojante. O mal, ele arrisca mais. Então, dá a impressão que o mal vence. O mal é só divulgado. Então, muita coisa que está acontecendo de bom não está sendo divulgado. Que tal nós seguirmos o conselho de André Luiz? De novo. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre estará despreocupada em semelhantes lugares e ignora o problema de quem foi chamado a servi-lo. Dou um exemplo, quando nós estamos num caixa, supermercado ou qualquer outro lugar. A pessoa está lá de cara feia, emburrada. O que será que aconteceu com ela? Ela está te tratando mal? Ok, mas ela tem os motivos dela. Como ele diz aqui. Eu estou tranquilo, estou fazendo compra, tenho dinheiro para pagar minha compra, cartão, tudo. Será que a pessoa não está passando por algum problema? Qual é a dificuldade que ela está tendo? Então, vibrar por ela. Seja leal, mas fuja à fraqueza da falta de caridade. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Água quente mata a planta. Podemos regar uma planta com água quente? Podemos, mas matamos a planta, embora ela esteja precisando de água, mas não quente. Então a franqueza, às vezes, é preciso evitar. De novo, manter silêncio. É verdade
é necessário que a pessoa ouça vamos dizer, esse pito, essa franqueza? Às vezes é, mas não vai ferir muito mais. Vamos de novo, está no Evangelho, e eu me colocar no lugar do outro. Eu gostaria de estar recebendo essa chamada de atenção? Ou então, no local em que eu estou sendo chamado a atenção, no Evangelho está lá. Quer chamar a atenção de alguém? Um canto, um lugar reservado, não de público. Ajude conversando, finalizando essa mesma fala do capítulo 9, ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se que o mal não merece comentário em tempo algum, é a forma com que ele encerra esse item 9. Agora, se nós vamos escolher fazer o bem, tem até uma palavra aqui de o que nós precisamos fazer. Um esforço de nos melhorar. Fazer um esforço de nos melhorar. Então, quando nós conseguimos elevar esse nosso padrão vibratório, faz com que tudo ao nosso redor melhore. Muitos de nós, às vezes, já ouvem, né? Olha, que legal, foi bom te ver. É a aura que eu estou transmitindo. E se eu chegar emburrado, cara feia? Né? O que vão pensar? O que vão dizer? O que aconteceu com ele hoje? Agora, se eu chegar sorrindo, embora eu também possa estar passando por alguma situação de dor, de tristeza, mas muita gente, entre aspas, não tem nada a ver com isso. Salvo se eu tiver alguém para debruçar a minha cabeça nos ombros, pode ser, mas não precisa ser de público. Olha que alegria, ganhei na loteria. Ok, faça bom uso. Não é tarefa fácil o que nós temos que fazer com relação a nos livrar desse tipo de influência, principalmente a fofoca, a tão falada ultimamente, fake news. Mas como as 3 peneiras do Sócrates nos alertam, André Luiz também, nessa mesma frase, faz com que nós nos policiemos mais. De novo, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Palavras de Jesus no Evangelho. E uma colocação, diante dessa nossa forma de pensar, essa forma de agir, aquilo que nós temos que fazer, a influência é como uma forma de comparar. Alguém aqui come comida estragada? Viu que a comida não está boa, está lá, mofada, come. Do mesmo modo, alguém toma banho com água suja? Não. Então, as influências que nós podemos nos livrar essa comida não está boa, não quero. Às vezes, ouvir o que a pessoa tem para dizer, mas filtra, bota as 3 peneiras do Sócrates, bota as 3 juntas. Não vamos esperar uma de cada vez, as 3 juntas. Ouve. Ok. Fomos práticos, fomos sinceros, fomos justos. É uma forma de nós nos livrarmos das influências do mal. Então, quando nós falamos aí em bem e mal, essa é a nossa necessidade. Não divulgar o mal. Ele não merece comentário em tempo algum. Então, essa é a nossa fala da noite. Que nós continuemos nessa nossa jornada evolutiva, pensando bem em tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo a que nós somos influenciados e influenciáveis, e continuar nessa nossa jornada, fazendo o bem, não olhando a quem. Obrigado a todos pela presença. Dá tempo do sorteio do livro? Pegar. Para vocês aguardarem um pouquinho que nós vamos sortear livros.